Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, e nós rogamos ao Senhor que fales conosco mais uma vez. Todos nós que estamos aqui, Senhor, estamos porque acreditamos que o Senhor tem algo para derramar sobre as nossas vidas. Acreditamos que o Senhor não nos reúne para nos despedir da forma como nós chegamos a esse lugar. Acreditamos que o Senhor tem algo que pode ativar em nós uma chave de transformação, de mudança, pode ativar em nós a força que nós precisamos para passarmos para o próximo nível. Por isso que eu te peço, fale conosco. Nós estamos iniciando uma nova campanha, e esta é a primeira mensagem desta campanha. Eu oro mais uma vez, assim como já tenho feito, ó Deus, que esta campanha, as palavras ministradas, sejam ativadas na vida dos teus filhos, nas nossas vidas, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós e às nossas casas. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Sente-se, por favor. O texto que nós lemos, ele está contido na porção bíblica que nós conhecemos como Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. É um apanhado de ensinamentos que Jesus ministrou aos seus discípulos. E o que nós lemos aqui, como reflexão para esta noite, Jesus está dizendo aos seus discípulos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. A primeira pergunta que nós precisamos fazer ao texto, e sempre que nós lemos a Bíblia, é importante que você tenha um papel e uma caneta, por mais que você goste dos eletrônicos, e eu também utilizo os eletrônicos, mas tem hora que o eletrônico acaba a bateria e o papel e a caneta nunca falham. Então tenha sempre um papel, uma caneta, um lugar para você registrar aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, que não necessariamente será para uma pregação. Eu não leio a Bíblia somente para pregar. Eu leio a Bíblia porque a Bíblia é a forma com a qual o Senhor fala comigo também, enquanto pai, enquanto indivíduo, enquanto filho de Deus. Eu também falo com o Senhor através da oração, e Ele me responde através da palavra. A palavra do Senhor é a revelação do nosso Deus. Então, obviamente que o Senhor pode usar um profeta para falar comigo. O Senhor pode falar diretamente ao meu coração. O Senhor pode falar de forma audível aos meus ouvidos. Mas, via de regra, o Senhor prioritariamente fala conosco por intermédio da palavra. Por isso que Ele deixou registrada a palavra. Então nós temos aqui a palavra do Senhor. A Bíblia não contém a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós lemos a Bíblia e sabemos que é a palavra de Deus para a nossa vida. É a resposta aos nossos questionamentos. Quando nós lemos a Bíblia,
Então é importante que nós façamos algumas perguntas ao texto. Lendo esse texto, o início diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Algumas pessoas, às vezes, leem ou ditam o texto de forma equivocada, dizendo: todos aqueles que ouvem as minhas palavras. O texto não é todos aqueles que ouvem as minhas palavras, porque se fosse assim, poderia ser qualquer palavra. Mas aí está escrito: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então Jesus está usando um pronome demonstrativo, dei uma aula de português agora, hein? Dando um pronome demonstrativo de proximidade, estas. Então é algo que está próximo. Então, o que Jesus está falando, próximo do que ele vai dizer a partir de agora. Então, são estas palavras a que ele se refere. As palavras que ele está pregando no Sermão do Monte. Não é qualquer palavra da Bíblia. São as palavras que ele está ensinando no Sermão do Monte. Então ele diz: todo aquele... Ué, tirou ali o negócio? Que é isso, varão? Me ajuda aí, Josh. Ele vai botar em evidência. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então, todo aquele que está com ouvidos atentos ao que o Senhor está falando acerca do Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, ele está falando acerca das bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, tem bem-aventurados que choram, tem bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Depois ele vai falar sobre adultério, vai falar sobre juramento, vai falar sobre oração, sobre jejum, sobre esmola. Então, ele trata uma série de assuntos que fazem parte da ética cristã. O Sermão do Monte são pregações de Jesus ligadas à ética cristã, ao comportamento que discípulos de Jesus precisam ter. Então ele está dizendo: os meus discípulos, aqueles que ouvem estas minhas palavras, eu os comparo a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja o versículo 25 agora. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Jesus diz: olha, se vocês ouvem as palavras e praticam as palavras, eu entendo que vocês estão como alguém que, por prudência, construiu uma casa sobre uma rocha. Uma casa construída com prudência serve como proteção, sim ou não? Sim ou não? Sim. Uma casa construída com imprudência serve como uma ameaça, como um risco, é o contrário. Então, se eu sou prudente em observar e praticar a palavra, o Senhor está dizendo que eu posso ter a certeza que eu estarei seguro quando eventos ligados à nossa vida como um todo acontecerem. Ele cita 3 eventos. Ele cita aí no versículo 25, chuva, transbordamento de rios e ventos soprando. São 3 eventos que nós não temos controle sobre eles. Os 3 eventos que Jesus cita, nós não temos como evitá-los. Como que se evita a chuva? Nós não temos como evitar a chuva. Nós não temos como evitar o vento. Eu digo evitar a criação da chuva, a criação do vento ou a inundação dos rios. Porque isso ocorre à medida em que o Senhor determina que ocorra. Nenhum de nós pode impedir que uma chuva que tenha sido determinada por Deus caia na terra. O que nós podemos evitar, e por isso ele cita um homem prudente, o que nós podemos evitar são as consequências trágicas de não estar preparado para aquilo que o Senhor vai enviar. Irmãos, entenda,
existem coisas que Deus envia, que se encontrar pessoas despreparadas, destrói essas pessoas. Você está comigo aqui ou não? A gente imagina assim, se Deus enviou, vai ser bênção. Vai ser bênção se você estiver preparado. Porque o texto que nós lemos, chuva, vento, transbordamento de rios. Aconteceu nas duas casas, a mesma coisa. E aí diz que a primeira casa, do versículo 25, não desabou. Agora, a outra casa, do versículo 27, diz que ela desabou. Então, as mesmas coisas que Deus enviou, um permaneceu inabalável e o outro experimentou a ruína, a queda, com as mesmas coisas. Então, a depender de como nós estamos, no momento em que nós recebemos aquilo que Deus envia, isso pode ser um sinal, uma demonstração de que nós estamos firmes, ou então mostrar que nós estamos despreparados, e esse despreparo pode nos custar tudo. Isso é muito sério, porque dentro do texto, a chuva sobre a casa construída sobre a areia custou tudo. A casa inteira foi pelo ralo, a casa inteira foi destruída, porque não estava preparada para receber aquilo que não tem como ser evitado. Aquilo que Deus determina e que nós não podemos impedir de chegar. O que nós podemos fazer é nos prepararmos para impedir que isso se torne um mal contra a nossa vida. Pelo contrário, que isso prove que nós estamos realmente bem alicerçados e preparados, não apenas para as coisas boas que virão, mas para os desafios que também surgirão à nossa frente. Porque não se engane, desafios continuarão surgindo para mim. Acabando a bateria aqui. O tempo todo nós somos desafiados. O tempo todo alguma coisa acontece. O tempo todo uma notícia. E aí sai uma notícia, você uma outra situação. Somos desafiados o tempo todo. Ou só acontece comigo? Mais alguém é desafiado o tempo todo aqui? Levanta a mão. Mas só somos desafiados porque o Senhor enxerga em nós capacidade para que nós possamos, com o auxílio do Senhor, vencer esses obstáculos, e cada um deles nos torna mais forte para o próximo nível que nós viveremos. Você crê nisso? Eu já preguei aqui sobre quando Davi, cuidando das ovelhas, um leão arrebatou e ele vai lá e pega o leão e mata o leão. Depois um urso, e ele vai e pega o urso e mata o urso. Depois vem um gigante e o Senhor entrega o gigante nas mãos dele. O que é isso? Cada um daqueles desafios preparou Davi para o próximo desafio. Então, se você tem passado por desafios, saiba, você vai vencer esse desafio, diga amém? Amém. E ele te fortalecerá para os próximos que virão, porque à medida em que desafios surgem na nossa vida, significa que a gente continua crescendo, que a gente continua avançando. Então, não reclame dos desafios que o Senhor envia, porque eles são sinais de que nós continuamos avançando de acordo com aquilo que Deus propôs como propósito para a nossa vida. O que nós precisamos, como família que quer ser protegida por Deus de tempestades, de inundações e de ventos, alicerçarmos a nossa casa na rocha, alicerçarmos a nossa casa na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos levar a palavra de Deus mais a sério. Eu dizia esses dias, numa igreja onde eu estava ministrando, que os reformadores, eles lutaram para que nós pudéssemos ter o direito de lermos a palavra. Lutaram, alguns
pagaram com a sua vida, derramaram o seu sangue, para que nós tivéssemos o direito de pegar a Bíblia, de abrir a Bíblia, lermos e termos contato com Deus. Hoje em dia, a nossa luta já não é mais pelo direito. Hoje em dia, a nossa luta é para que as pessoas tenham o desejo. Porque a Bíblia está disponível. A Bíblia como fonte de toda a informação, como manual da nossa vida, como bússola para a nossa fé, ela está disponível. Mas as pessoas, elas querem construir a sua vida num terreno que não dá estabilidade. Que terrenos são esses? Quando a gente fala sobre construir sobre areia, o que seria a areia no oposto do que a rocha? A rocha me dá segurança. E Jesus diz que Ele é a rocha. Nós sabemos que o Evangelho é o fundamento. A palavra é a rocha onde nós temos que alicerçar a nossa vida, a nossa fé, a nossa casa. Então, o que seria areia? Tudo aquilo que nós, porventura, possamos colocar no lugar da palavra para buscar direção, para tomada de decisão, quando nós precisamos de uma resposta. Se ao invés de buscar na palavra do Senhor, eu vou buscar em outros meios, em outras pessoas, recorrer a quem quer que seja. Ah, pastor, mas eu conheço alguém muito usado, eu não tenho nada contra quem é usado. Glória a Deus pelas pessoas que são usadas. Muita gente já foi usado por Deus para a minha vida, mas se eu transfiro a autoridade da palavra para a vida de alguém, esse alguém se transforma numa areia movediça na minha vida. Você está aqui comigo ou não? A palavra final, aquilo que é lei para a minha vida, está na Sagrada Escritura. Se eu recorro, não, eu preciso ouvir o irmão Joãozinho, eu preciso ouvir a irmã Maria da Penha, eu preciso, não, eu tenho que ligar, eu tenho que ir lá. Irmãos, se nós colocarmos a nossa segurança de que vale a pena esperar numa pessoa e não no que a palavra está dizendo, nós estamos colocando a nossa casa em cima de um terreno vulnerável, instável e que vai nos levar à ruína. E eu digo isso com propriedade. Eu já vi muitas pessoas, muitas, não são poucas. Eu já disse aos irmãos, eu estou na igreja desde sempre. E nessa minha jornada, ao longo desses anos, eu vi muitas pessoas que recorreram a profecias que não eram de Deus, que acreditaram em visões que não eram de Deus, que correram atrás de profetas que não eram de Deus, e que a vida foi destruída, casamentos destruídos, porque alguém considerado profeta disse que Deus havia dito que era para largar o marido e casar com outro. Irmão, mas isso assim, não se assuste não. Isso acontece aos montes. Acontece mais do que você imagina. Pessoas, não, Deus mandou eu sair do meu emprego. E eu falo assim, Deus falou contigo isso? Falou, Deus mandou eu sair do meu emprego. Mas para fazer o que agora? Não, ele só falou para eu sair. Eu falei assim, Abraão, para sair assim e ir para lugar nenhum? Não, Deus não faz isso não. Não, tenho certeza. Porque Deus usou um vaso, eu falei, luta. Deus falou para eu, Deus falou. Irmãos, uma das coisas que mais arrepia a minha alma é o Deus falou comigo. Eu acredito que Deus fala, mas eu sempre pergunto à pessoa, como que Deus falou? Aí não, eu estava assim, e aí de repente Deus falou, e eu ouvi. E aí geralmente eu pergunto, como que está a sua vida de oração? Tem orado todos os dias? Uma vez eu fiz essa enquete com algumas pessoas que falaram que Deus falou. Falei assim, essa semana,
Você orou todos os dias de joelho? Tirou um tempo de oração ali, pelo menos 10 minutos? Não, pastor, mas Deus falou. Eu falei, calma, calma. Essa semana, você leu pelo menos um capítulo da Bíblia, todos os dias da semana? Não, pastor, mas Deus falou comigo. Eu falei, calma, calma. Falei assim, então você está me dizendo que você não ora? E você não lê a Bíblia? E Deus fala contigo? Falei, de duas uma. Porque ou você vai ouvir Deus por estar em consagração, ou você vai ouvir Deus por estar em pecado. Não tem outra opção. Deus fala conosco se nós estamos buscando em consagração. Amém ou não amém, irmãos? Mas Deus fala com um homem em pecado? Sim ou não? Foi atrás de Adão. Claro que fala. Foi atrás de Caim e falou, ó, o pecado jaz à porta, hein? Cabe você dominá-lo. Então, ou Deus fala conosco se estivermos buscando a nossa intimidade e consagração com Ele, ou Ele vai ministrar também se nós estivermos vivendo um pecado. E que a gente pode esconder do pastor, pode esconder do líder, pode esconder de quem for. De Deus não esconde. Eu sempre digo, um dia a conta chega. E, meu irmão, e nunca chega barato. A conta sempre chega cara. Porque ela vai acumulando coisas. Todo pecado não confessado é um pecado não perdoado. Você concorda, sim ou não? Então as pessoas falam assim, qual o pecado imperdoável? Eu digo, qualquer pecado que não seja confessado. Que a gente fechou ali na blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, se você contou uma mentira e não pediu perdão, aquela mentira é um pecado imperdoável. Porque Deus só perdoa aquilo que eu confesso. Se eu não confesso, acumula. Então, se o Espírito Santo vai sinalizando no seu coração que existem situações que precisam ser encerradas na sua vida, resolvidas na sua vida, ajustadas na sua vida, resolva isso. Porque, do contrário, você está colocando ou construindo a sua casa, a sua vida, num terreno arenoso e que poderá te levar à ruína. Você não tem segurança. Você tem medo. Lá na nossa casa, onde a gente mora, nosso apartamento, teve um período, meu irmão, que apareceu uma goteira, uma infiltração na sala. Pensa que luta, meu irmão. Eu falei, Senhor da glória, de onde que... Irmão, cada gota daquela que caía no meu coração. Eu falei assim, Senhor, essa goteira, meu Deus. Aí chamamos um irmão, ele foi lá olhar e falou, pastor, vai ter que quebrar aqui em cima. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, ia quebrar, tem que quebrar para descobrir onde está. Tinha uns pisos rachados. Eu falei, meu amigo, mas vai resolver? Não, vamos colocar, a gente para e a gente vê. E aí, ok. Até a gente começar a obra, irmão, Deus mandou foi a chuva. Eu falei assim, meu Jesus Cristo. E eu olhava, aquele trem, aquela gotinha, tec, tec, tec. Eu botava até fone de ouvido, irmão, para não ouvir aquele negócio. Aí não adiantava botar o fone de ouvido, porque eu olhava, estava pingando. Eu falava, Jesus, que essa goteira aqui, meu Deus do céu. E a minha esposa, muito sábia, falava assim, tu não vai resolver isso não? Tu não vai resolver isso não? Eu falei, não, calma, isso aqui não é assim, não resolver da noite para o dia, não é questão de engenharia. Mas, irmão, ficou insuportável. Era uma goteira que não parava. E assim, parava de chover, ela continuava pingando. Eu falava assim, sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Interminável a goteira, uma goteira só. Agora você imagina uma casa toda numa situação de vulnerabilidade. Uma casa toda instável. Resolveu a goteira, tá, irmão? Em nome de Jesus. Alguém diga amém? Amém. Obrigado, tá? Imagina uma casa inteira com vulnerabilidade. Uma casa inteira que quando chove você fala assim, Senhor, mantém esse teto, mantém esse chão, mantém essa parede, mantém, Senhor, sustenta. Não tem paz. Então, essa casa que Jesus está descrevendo, que é uma casa construída sobre areia,
o construtor da casa, aquele que fez às pressas, aquele que fez de qualquer jeito, ele sabe que aquela casa não é segura. Ele sabe que está vivendo de forma insegura. Não se engane. Jesus está dizendo o seguinte: quem não pratica a palavra sabe que não está praticando. Quem vive em pecado sabe que está pecando. Quem está vivendo com a vida torta sabe que está na vida torta. Quem está em desobediência sabe que está em desobediência. Por quê? Imagina uma casa construída sobre areia. É uma casa que você vai andar, o chão range, meu irmão, a parede balança, o teto não é seguro, não existe segurança. O tempo todo aquela casa está dando sinais de que ela não é segura, de que ela não está estável e de que a qualquer momento tudo aquilo pode vir ao chão. Existem pessoas que estão vivendo nesse estilo de vida, uma vida onde não tem segurança de nada. A qualquer momento elas acham que vão ser demitidas, a qualquer momento acham que o casamento vai acabar, a qualquer momento acham que o filho vai embora, a qualquer momento acham que as coisas que estão boas hoje vão se tornar ruins amanhã. Por quê? Porque elas não estão vivendo a palavra de Deus. Não é porque Deus quer. Não é porque Deus está derrubando a sua casa. Deus está dizendo: você precisa se preparar para aquilo que eu vou enviar. E das coisas que Deus envia, Ele envia coisas para fortificar quem está preparado, mas derruba quem não está. Irmãos, tem pessoas que diante de notícias tristes, não só perdem o chão, perdem a cabeça, perdem tudo. Xinga palavrão, briga, bate nas pessoas. Fala assim: rapaz, mas tu não é crente? Ah, não, mas aí perdi a cabeça. Desestruturadas, pessoas desestruturadas. Nós precisamos voltar à prática da palavra do Senhor. A sua casa só será protegida se a palavra do Senhor for a prioridade na sua casa. Eu vou repetir: só se a palavra de Deus for prioridade na sua casa. Menos telefone, mais palavra. Menos série, mais palavra. Menos filmes, mais palavra. Quantas horas de futebol, série, filme, rede social, conversa em WhatsApp, quantas horas? Você responda para você mesmo, sinceramente, quantas horas você passa nisso? Atividades, distração, trabalho, mas aí no meio do trabalho dispersa para uma outra coisa. Agora, quanto tempo você investe na palavra do Senhor, permitindo que ela entre no seu coração? E depois você vai achar que o que acontece na vida dos outros é sorte. O que acontece na vida dos outros é porque o outro tem conchavo, é porque o outro... Não. É porque alguém lá nos bastidores está buscando a Deus e falando: Senhor, a tua palavra é a fonte da minha vida. O fato de você enxergar as pessoas de forma pública e não saber o que acontece no particular, quando entra no quarto e fecha a porta, porque a Bíblia diz que o Pai que vê em secreto te recompensará. Então, o lugar de buscar é secreto, mas a recompensa é pública. Você está vendo alguém sendo abençoado por Deus publicamente? Acredite, tem Bíblia e oração no secreto. Não é de graça. Não é de graça. Está pagando preço e é resultado. Isso é graça de Deus. O que vem sobre as nossas vidas é graça de Deus, é favor que nós não merecemos. Mas só que o sol, ele nasce para justos e injustos, óbvio. Mas a Bíblia nos diz que a chuva, o vento, a inundação também vem sobre justo e injusto. O sol não faz nenhum mal na gente. A Bíblia diz, Salmo 121, não te molestará, não vai te trazer moléstia, o sol não vai te adoecer. E nós vemos na palavra que a chuva, o vento e a tempestade também não vai nos afetar em nada. Do contrário, aquele que não teme ao Senhor, aquele que não vive pela palavra, essa pessoa está numa condição de vulnerabilidade, está correndo perigo. Jesus está dizendo: comece a praticar a palavra, porque senão você não vai suportar os ventos da vida.
não vai suportar. Tem gente que está ficando pelo caminho, está ficando para trás. A culpa não é do pastor, a culpa não é da comissão de visita, a culpa não é da igreja, a culpa não é da integração, a culpa não é do departamento, é porque você sabe que tem que fazer e você não faz. Você sabe que precisa praticar e você não pratica. Você sabe que precisa orar e você não ora. E depois que você está fraco, fraca, você quer achar um culpado, a nossa síndrome de Adão. A gente não assume a responsabilidade. A gente precisa encontrar alguém no qual nós possamos jogar a nossa culpa. Eu não fiz ou eu fiz tal coisa, por quê? Tais pessoas não me ajudaram, ninguém me estendeu a mão, ninguém me socorreu. Aí eu sempre paro e penso, meu irmão, mas tantas outras pessoas estavam na mesma condição que você e permanecem de pé. Por quê? Porque Jesus está dizendo, elas construíram a sua casa na palavra de Deus. Você acha que só a campanha, a oração que a gente vai fazer aqui vai resolver a tua vida? Você acha realmente? Senhor, vamos botar a mão, vamos ungir, irmão, a gente vai chorar, a gente vai para o monte, a gente vai brigar com o céu por você. Mas você acha que só isso vai resolver? Você acha que não tem uma contraparte? Você acha que Jesus te liberou, falou assim, ó, não, tu vive a tua vida aí, deixa que se o pastor não conseguir arrancar de mim, tu está isento. É o pastor que tem que arrancar de mim. Você acha que é assim que funciona no mundo espiritual? Ah, não, eu vou num outro pastor, que o outro pastor ora mais forte. Então, você é abençoado de acordo com a intensidade da oração de quem ora. A sua vida vai para frente de acordo com quem profetizar sobre a sua vida. Irmãos, isso não é bíblico. Isso não é ensino bíblico. Isso não é ensino de Jesus. Jesus está dizendo, todo aquele que ouve estas minhas palavras, não é qualquer palavra, estas palavras que nos desafiam, porque no Sermão do Monte, você está com a sua Bíblia aberta? A gente vai encerrar agora. Pastor, a primeira palavra da campanha, o senhor vem batendo desse jeito? 2 améns. Quais são as palavras? Jesus vem falando sobre as bem-aventuranças, aqueles que estão vivendo numa vida completamente desfavorável. Essa turma pobre de espírito chora, os que são mansos, têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e perseguidores. Depois, Jesus vai falar sobre ser sal e luz. Isso tudo é para chegar lá na casa. Sal e luz. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Então, as pessoas estão ouvindo. Depois ele vai falar sobre a questão da lei, a necessidade de obedecermos os seus preceitos. Depois ele fala sobre a ira, depois ele fala sobre adultério, depois ele fala sobre divórcio, depois ele fala que nós não temos que jurar sobre absolutamente nada no céu nem na terra, depois ele fala que nós não devemos nos vingar, e aí nos ensina a amar os nossos inimigos. Depois ele fala sobre como nós temos que sermos generosos, entregarmos esmola, socorrermos os pobres. Depois ele fala sobre a oração, como nós temos que orar. Aí ele ensina sobre o jejum. Depois ele fala sobre os tesouros no céu, a luz do corpo, que são os olhos, os 2 senhores, que não dá para agradar 2 senhores, ou Deus, ou o amor às riquezas. Depois ele vai falar sobre ansiedade, que nós não temos que andar ansiosos, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí ele vai falar sobre julgamento no capítulo 7. Nós não devemos julgar uns aos outros, porque com a medida que nós medirmos as pessoas, seremos medidos. Depois ele encoraja os irmãos a que possam amar e fazer um exercício de empatia. Aquilo que vocês querem que os outros façam, façam vocês a eles. Depois ele fala sobre a porta estreita. Olha, a porta é estreita, o caminho é estreito. Tem uma porta larga, mas o fim é morte, é perdição. O caminho que leva a Deus é estreito. Depois ele fala sobre falsos profetas, que gostam de bajular as pessoas, fazendo ali adivinhações e ensinando preceitos errados. Depois ele vai falar sobre quem entra no reino de Deus. Pega uma criança e fala, se não for igual a criança, esquece, não vai entrar no reino de Deus. Aí ele fala, então, se vocês ouviram
essas palavras que eu disse, irmão, eles estão numa inundação de ensinamento de Jesus. Ele fala, se ouvir e praticar, eu garanto a vocês, que vocês estão prontos para qualquer tempestade da vida. Se ouvir e, não é só se ouvir. Ah, pastor, é muito difícil. Bem-vindo ao time. Para você e para todo mundo. Pastor, é quase impossível. E Jesus disse isso para os discípulos, quando eles falaram assim, Senhor, então quem vai se salvar? Jesus fala, olha, para os homens pode ser impossível, mas não existem impossíveis para Deus. Eu posso não conseguir, mas eu posso permitir que Deus faça através de mim. Porque eu sei que eu não vou conseguir, eu já falei sobre isso aqui. Meu irmão, como você vai amar seu inimigo? Nem você, nem eu, nem ninguém. Se Deus não colocar o amor na gente, a gente não ama. Porque a gente ama os iguais. O nosso amor só atinge pessoas que são próximas e parecidas conosco. Então, se Deus não colocar o amor no nosso coração, a gente não ama. Como que vai dar alimento para quem te faz mal? Como que você vai dar de beber a alguém que te prejudica? A gente não faz. Humanamente falando, impossível. Então, são essas palavras de Jesus dizendo assim, você quer suportar as dificuldades do amanhã? Você quer permanecer de pé para as tempestades que ainda vai passar? Você quer permanecer inabalável diante das dificuldades? A sua casa permanecer inabalável? Então, comece a praticar isso que eu estou te ensinando. Ele não falou assim, coloca a cabeça debaixo da mão de um profeta. Coloca a cabeça debaixo da mão de um pastor ungido. Não. Pratique o que eu estou dizendo para você praticar. Ele está dizendo o seguinte, proteger você, proteger sua casa, proteger sua vida dos embates, ele tem anjo. Salmo 91 não fala isso? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 121 diz que o Senhor é o guarda que nos guarda, que não dorme nem tosqueneja, não cochila. Então, o Senhor é expert em nos proteger. Salmo 46 diz que Ele é refúgio e fortaleza. Ele é a pessoa melhor preparada para nos proteger. Só que Ele está dizendo que a nossa falta de compromisso com a palavra nos deixa vulnerável. Não é que a segurança de Deus perdeu a eficácia. Somos nós que saímos do lugar onde o Senhor nos protegeria. Todas as vezes que nós saímos do lugar onde o Senhor está com a mão estendida, não fica pensando que Deus vai ficar te caçando para botar a mão na sua cabeça, não, meu irmão. Deus está abençoando aqui. Vou fazer uma analogia. Deus está abençoando aqui. A mão do Senhor está estendida aqui. Se eu estiver aqui, a mão do Senhor está sobre mim. Se eu desviar para lá, você acha que a mão do Senhor vai fazer isso? Não, meu irmão. Está aqui. Porque aqui está a vontade de Deus. Aqui está o propósito de Deus. Aqui está o que Deus projetou para a minha vida. Aqui estão os planos de Deus para a minha vida. Aqui está o que Ele escreveu para a minha vida. Se eu vou para lá, você acha que Ele vai esticar a mão para me abençoar lá? Não. Fala assim, ó, esse aqui é o caminho. Ou eu volto para cá, ou eu fico por minha conta e risco. Aqui, casa na rocha. Aqui, casa na areia. Alguém entendeu isso aqui ou não? Se você quer uma casa protegida, esteja no lugar onde Deus te abençoa. Não caça a luta para você. Ah, não, mas eu vou só... Não vai não, meu irmão. Fique no lugar onde Deus te abençoa. Eu sempre gosto de pensar que melhor do que pedir a Deus para abençoar o que eu faço, é pedir a Deus para eu participar daquilo que Ele está abençoando. Porque o Senhor já está abençoando uma porção de coisa hoje. Deus abençoou várias coisas hoje. Então eu peço, Senhor, me deixa participar de algo que o Senhor está abençoando. Essa igreja aqui está sendo abençoada por Deus. Então, meu irmão, fique nesse lugar porque você vai ser abençoado por Deus. E tantas outras coisas que o Senhor está fazendo, que Ele mesmo está abençoando. Uma obra que Ele começou e que Ele abençoará até o final. Então, permaneça
naquilo que Deus está abençoando. E não fique pensando que a mão do Senhor vai atrás de você onde você estiver. Não, somos nós que somos guiados por Ele. A mão dEle é que nos ampara, a mão dEle é que nos guia, a mão dEle é que nos direciona. Não somos nós que arrastamos a mão de Deus. A mão de Deus não vai se mover para onde eu quero. Sou eu que preciso me mover para onde Deus quer que eu esteja. Sou eu que preciso obedecer ao comando do Senhor. Sou eu que preciso me colocar no lugar onde Deus me abençoa. Se Ele diz, eu quero você aqui. Meu irmão, eu tenho que ficar aqui. E não é ficar de bico, não. É com um sorrisão no rosto. Falar assim, Senhor, é por Ti. Sorriso no rosto, meu irmão. Senhor, vou fazer por Ti. Senhor, eu vou por Ti. A gente vai fazendo por causa de Deus, e à medida em que a gente vai fazendo, Deus vai mudando o coração da gente. E chega uma hora que você fala assim, Senhor, é por Ti, mas agora é também porque eu amo. Porque quando a gente fica no lugar onde Deus quer que a gente fique, Ele trabalha no nosso coração. E aquilo que em tese você fala assim, não, estou fazendo porque Deus mandou fazer, e tu fica assim de bico e etc e tal, daqui um pouco você está assim, rapaz, Deus, você não quer que eu faça mais alguma coisa aqui não? Porque Deus vai mudando o teu coração. Agora, se você ficar lutando contra Deus, não vou, cada não vou que você diz, Deus está aqui, você vai indo para lá, as coisas vão dando errado, as portas vão fechando, vai ficando doente. Bom, tem coisas que acontecem em sucessão na nossa vida que você tem que ter um senso crítico. Falar assim, opa, isso aqui não está normal, não. Ou é só comigo? Mais alguém aqui? Tem que ter senso crítico. Calma aí, cara. Eu acho que eu tenho que rever alguma coisa, porque não é possível que uma sucessão de coisas assim, do nada passou a acontecer. Não é do nada. Então nós temos que, Senhor, é o Salmo 139, irmãos, toda semana oro em Salmo 139. Toda semana. Sonda-me, ó Deus. Conhece meu coração. Porque numa semana você pode sair completamente da vontade de Deus. Completamente. Você pode viver uma semana completa fora do que Deus queria que você vivesse. Mesmo na sua rotina, você pode viver completamente fora do que Deus queria que você vivesse. De repente Deus quer, desde o início da semana, que você ligue para uma pessoa e você não liga. De repente Deus quer que você visite uma pessoa e você não visita. De repente Deus quer que você sirva em alguma área da igreja e você não quer servir. De repente, então assim, numa semana é possível você viver completamente fora do padrão de Deus. Então, minha oração toda semana não importa se é na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado. Senhor, sonda o meu coração. Vê se é algum caminho mau. Vê se eu desviei para algum lugar. Vê se eu comecei a fazer alguma coisa que não estava na tua vontade. Por quê? Porque eu quero permanecer fazendo aquilo que Deus está abençoando. Quantos mais querem isso? Então eu quero orar por você. Fique de pé, nós vamos orar.